recém-nascido, o tema da nossa aula de hoje, da quinta aula da jornada semana sono amável. Tô com a jornada na cabeça aqui. Então eu vou explicar pra vocês, né, como funciona o sono do recém-nascido. Será que a gente pode fazer rotina com o recém-nascido? Será que o recém-nascido pode dormir bem? O que a gente tem que esperar de um recém-nascido em casa? Como lidar com o recém-nascido? Como lidar com a privação de sono natural que existe nessa fase? Porque afinal, o recém-nascido ele mama com mais frequência na madrugada. E eu vou explicar assim também, semana a semana, o que vai acontecendo. Vai ser uma aula assim bem prática e detalhada, tá? Mas eu também não quero me estender muito, então vamos esperar aí o Instagram e avisando as pessoas. Bom dia, Jaque. Semana a semana do soninho do RN. Principalmente para as mães que estão sendo mães a primeira vez, né? É uma loucura, assim, o primeiro mês do bebê. Para muitas mães é um mês intenso, porque elas não sabem o que esperar. Elas não sabem, assim, tudo é uma surpresa, né? Muitas vezes elas estão com a mãe, então elas contam muito com a ajuda da mãe. E muitas vezes a mãe ou a tia ou a avó traz muitas crenças também, muitas crenças assim, em relação ao sono, que às vezes não fazem tanto sentido. Então, eu vou contar pra vocês aqui também alguns mitos do sono, que muitas vezes a gente faz errado. Eu vou explicar pra vocês a fisiologia do sono do recém-nascido. Então, essa é a nossa quinta aula da Semana Sono Amável, essa semana de aulas aqui no Instagram às 8 da manhã. Ontem que foi 3 da tarde, que eu tive a participação da Gisele. E hoje também eu abro as inscrições para consultoria de sono para o próximo mês de outubro. Então, a mãe que está precisando ter esse apoio, ter essa orientação correta, com passo a passo, para melhorar o sono do bebê, agora que ela tem essa oportunidade de conhecer a consultoria de sono, de entender como funciona a consultoria de sono. Nossa, eu liguei o ar aqui, tô ficando até com frio já. Então eu vou começar com a nossa introdução, né? O que a gente tem que esperar do sono do recém-nascido? O recém-nascido, a maioria dorme muito. Ele dorme muitas horas, ele é muito sonolento. Então é como se ele tivesse 24 horas por dia dormindo. Ele parece que só dá uma acordadinha rápida, mama, ou fica ali dormindo enquanto mama, uns 40 minutos, às vezes. E depois ele ainda, às vezes, faz até cocô dormindo. Às vezes nem dá tempo de você trocar a fralda dele, que ele ainda tá dormindo. E ele tá sempre sonolento. Então, se você for esperar o seu RN acordar para você cuidar dele, você nunca vai cuidar. Você nunca vai conseguir dar um banho nele, porque ele tá quase sempre dormindo. Então, o recém-nascido, ele dorme, ele tem muito sono, né? Eu lembro que com a minha terceira filha, às vezes eu não conseguia dar banho nela porque ela tava dormindo. Aí eu entendi, eu vou ter que dar assim mesmo, porque senão ela vai ficar sem tomar banho. E aí eu entendi que eu tinha que conduzir a rotina dela. Eu não podia esperar que ela concordasse, que ela acordasse. Tanto que o tempo que o recém-nascido suporta ficar acordado é no máximo 20 minutos. Ele não suporta ficar acordado mais que isso, que ele já entra num estado de muito cansaço, de muito sono. Então, a latência de sono do bebê recém-nascido, né, a demora que ele tem para dormir, para ter sono, é 20 minutos, isso é muito rápido. É aquela coisa, o seu bebê acordar, você dar mama para ele, trocar a fralda, conversar um pouquinho que ele já vai dormir de novo. Então, se você pegar o jeito e aproveitar essa janela de oportunidade, você vai conseguir que ele adormeça com autonomia, sozinho, sem associação. Então, eu vou explicar mais pra frente sobre essa autonomia. Como que a gente faz para incentivar a autonomia do recém-nascido. Então, pra gente entender agora o que esperar do recém-nascido. Eles dormem muito. Você tem que conduzir a rotina. Não adianta você ficar esperando que ele acorde pra você dar banho, levar pra tomar um sol,
pra você, sabe, seguir a sua rotina. Ele só vai acordar a hora que você for comer. Parece uma coisa, a hora que a gente senta na mesa pra comer, o recém-nascido acorda. Então, você tem que entender que você tem que conduzir uma rotina pro seu bebê. Assim, mais ou menos ali na primeira semana, que as coisas vão estando mais estabelecidas ali na primeira semana do bebê. A recuperação do parto vai acontecendo mais, a amamentação já vai se estabilizando, o leite já desceu na primeira semana. Porque assim, essa primeira semana é a que mais tem privação de sono. E todos os problemas possíveis que possam acontecer, né? Porque o leite tá descendo, às vezes o leite demora uns 3 dias, assim, pro peito ficar bem cheio de leite. Antes o que tinha mais era eu esqueci o nome do primeiro leite, colostro. Então, aquele colostro é muito importante para o bebê, mas ele não é em grande quantidade. Então, nesses primeiros 3 dias, o bebê não mama uma grande quantidade de leite materno. Por isso que ele mama com muita frequência, principalmente na madrugada. Parece que ele quer mamar toda hora. Depois que o leite desce, que é aquele leite em maior quantidade, aí o bebê fica com a barriguinha mais cheia por mais tempo. E ele consegue fazer um espaçamento na madrugada de pelo menos 2h30 da madrugada. Aí faz esse espaçamento de pelo menos 2h30, que é até um soninho que a mãe consegue ter ali, né, de 2h30. E se ela começar a conduzir bem a rotina do bebê durante o dia também, garantindo que ele mame durante o dia, aí ele vai ser um bebê uma rotina super boa. Porque às vezes acontece o quê? O bebê fica acordando a cada 2h30 da madrugada, mas aí ele dorme o dia todo, não acorda pra mamar, ele acorda tipo assim, a cada 5 horas pra mamar. Ele dorme muito e a cada 5 horas ele acorda. E aí o que acontece? A mãe que não sabe que ela tem que conduzir a rotina do bebê, ela deixa assim. E aí esse recém-nascido acaba não mamando tudo que ele precisaria durante o dia. O que vai acontecer na madrugada? Ele vai ficar acordando mais pra mamar, pra compensar as calorias que ele não recebeu durante o dia. Ele vai compensar na madrugada, entendeu? Então, o que tem que fazer? Acordar o recém-nascido pra mamar, pelo menos ali a cada 3 horas. Mas, Luara, por que eu vou acordar ele pra mamar? Você vai pegar ele, vai dar mamar, vai trocar a fraldinha dele, pra ele também não ficar com assadura, porque senão ele dorme muito, às vezes dorme até com cocô. Então, ali a cada 2h30, vai acordar o bebê, dar mamar e seguir a rotininha com ele. Mesmo que ele volte a dormir em seguida, mas ele precisa ter essas necessidades básicas atendidas. E aí, depois que você faz isso, você vai começar a permitir que o seu bebê adormeça sozinho. Porque você sabe que ele vai tendo um ritmo ali com uns 15 dias de nascido, tá tudo ficando mais tranquilo, assim, a recuperação pós-parto, o bebê. Mas aí pode começar também as cólicas, né, com os 15 dias. Aí você tem que também observar a sua alimentação, que é verdade que a alimentação influencia sim, por causa das toxinas que chegam ao leite. E aí você vai começar a permitir que ele adormeça sozinho. Na hora que você vê que ele tá bem sonolento, mas ele tá acordadinho ainda, você vai colocar ele no berço ou no carrinho e vai esperar ele adormecer. Parece uma coisa simples, né? Mas a maioria dos bebês, eles choram, né? Eles dão 6 munguinhos e as mães não têm paciência de acalmar o bebê e colocar ele de novo pra dormir. E é uma coisa assim que tem que colocar a cada 40 minutos, você tem que colocar o seu bebê pra dormir. Muitas vezes as mães falam, mas o meu Riene ficava horas acordado. É porque você pode ter perdido essa janela de oportunidade aí de 40 minutos pra ele dormir. E aí você vai colocar ele pra dormir sozinho. Pra ele fechar, ele vai estar confortável. Ele vai ter mamado com a fraldinha limpa, tá tudo certo. E aí você vai ensinar ele a adormecer sozinho. E aí você vai também seguir uma rotina fisiológica. O que é isso, rotina fisiológica? Você vai entender como o seu bebê funciona, mas você também vai ajudá-lo, né, a ordenar os hormônios da fisiologia. Como que faz isso? Você vai sempre colocando o bebê pra dormir, pra tomar um sol pela manhã. Mesmo que ele esteja dormindo, você vai pegar ele ali entre 7 ou 8. Vai colocar ele pra começar o dia, mesmo que ele vá dormir em seguida, depois de 20 minutos. Mas ele vai ter o quê? Despertado para aquele dia, tomado sol. Ah, as crianças estão gritando aqui. Amor! As crianças estão gritando muito aqui. E aí,
você vai criar essa rotina fisiológica com ele, entendendo que você deve conduzir. Você deve conduzir a rotina dele, não ele não sabe o que é melhor para o organismo dele. Então você tem que tomar essa iniciativa de conduzir a rotina dele. E aí, a questão das cólicas e inúmeras dificuldades que acontecem, né? Seja na amamentação, o bebê que não tá ganhando peso, a mãe que tá ali com aquele baby blues, mal emocionalmente, se sentindo assim sobrecarregada porque ela não consegue, ela precisa descansar, mas ao mesmo tempo ela precisa cuidar da casa dela, né? Cuidar, aí às vezes ela tem alguém com ela, o marido que pegou férias ou uma sogra. Então, assim, a gente tem que ter paciência com essas situações, que não serão perfeitas naquele momento. Vai ser realmente um tempo de você ir mais devagar, de você olhar com calma para a sua rotina, de você olhar com calma para você, ter paciência com você e paciência com o seu bebê. Então, é realmente uma fase, assim, de sacrifício maior. O primeiro mês com o bebê, porque tem ali a dor física que a mãe sente, tem as cólicas do bebê que ela precisa acalmar o bebê, aí tem as dificuldades, né, inúmeras que a mãe vai passar ali com o bebê que não tá ganhando peso, o bebê que aí não tá dormindo à noite também. Então você tem que fazer o que está no seu controle. Quando a gente tem um recém-nascido, essas coisas não estão no seu controle. Você não pode controlar se o seu bebê vai chorar por horas de cólica ou não. Você não pode controlar se o seu bebê vai ganhar peso direito ou não. Você não pode controlar, claro que tem até umas estratégias aí que se a gente fizer certo, dá certo. Mas essas coisas a gente não pode controlar, mas o que a gente pode controlar? Conduzir bem a rotina do bebê, conduzir bem a nossa rotina, criar bons hábitos, isso a gente pode controlar. Então você tem que fazer o que está ao seu alcance quando a gente tem um recém-nascido. Entendendo que é uma fase realmente de desacelerar, mas que você não precisa ser vítima da sua circunstância. Você tem que fazer acontecer. Você tem que fazer dar certo. Só depende de você. E mesmo com todas essas dificuldades, você tem que fazer o que está ao seu controle. Você pode muito bem conduzir bem a rotina do bebê, criar já os bons hábitos, ensinar autonomia para ele. Ensinar não, né? Permitir que ele tenha autonomia desde o nascimento. Então é realmente uma questão ali de você permitir. E aí, os hábitos eles vão permanecer. Por mais que vai mudar, né? O bebê vai mudar a quantidade de soneca, vai mudar a hora de sono noturno, vai mudar tudo conforme o bebê cresce, ele vai atingindo os marcos de desenvolvimento, não os saltos. Mas a questão é, os bons hábitos vão continuar. Se ele foi, né, permitida essa autonomia com ele, não foi criado novos hábitos, mesmo que uma hora ou outra ele dormisse com alguma associação, ele teve a autonomia incentivada. Então, ele vai ser um bebê que sempre vai dormir bem ou melhor. Por mais que ele tenha leves regressões, vai ser muito fácil voltar para essa autonomia. Aos 4 meses, aos 6 meses, vai ser muito fácil, porque é uma coisa que ele conhece desde que ele nasceu. Então, todo bebê nasce sabendo dormir com autonomia, porque dormir é natural. Mas a gente cria novas associações com ele, né? E questão do ambiente de sono, o ambiente de sono conta muito. A gente sabe que por um recém-nascido ser sonolento sempre, muitas vezes ele dorme na sala, no carrinho, ou ele dorme no quarto com a luz acesa. E a mãe fala, tá tudo bem, ele tá dormindo, né? Deixa ele... Às vezes tá uma barulheira na casa e o bebê tá lá no cantinho, no carrinho, dormindo. É natural que isso aconteça, mas conforme ele cresce, não pode mais ser assim. Porque ele precisa de um ambiente adequado de sono. Ele precisa estar no quartinho dele, no bercinho dele ou no carrinho, mas ele precisa ter um ambiente de sono adequado para ele conseguir dormir cada vez melhor. Se um recém-nascido dorme sempre no colo e você acaba habituando ele assim, depois ele vai estar acostumado e vai ser difícil ele aceitar o berço. Então o ponto é, não comece hábitos que depois você possa querer mudar. Que depois aí ele vai chorar e você também, que não vai ser fácil. Então, às vezes a gente habitua tanto o bebê ao colo, é uma delícia ficar com o nosso recém-nascido no colo, a gente tem que ficar. Mas a gente também tem que permitir que ele vá dormir numa superfície, no bercinho, para ele dormir melhor e ele ter essa autonomia de sono dele desenvolvida. E você também, mãe, ter o seu tempo. Você vai conseguir usar o banheiro, você vai conseguir fazer suas atividades, você não vai se sentir sobrecarregada só porque você tem um recém-nascido, porque você colocou ordem, entendeu? Então, eu sei, assim,
Quando eu tiver um recém-nascido, é claro que vai ser quando eu tiver o meu recém-nascido, se Deus quiser, né? Eu sei que eu vou ficar muito cansada, em privação de sono, porque eu vou ter que acordar para amamentar na madrugada. Mas durante o dia eu não estarei esgotada. Eu vou dormir quando eu precisar. Eu vou colocar o bebê no berço para ele dormir bem por umas 3 horas. Eu vou poder fazer minhas coisas, cuidar da minha higiene, cuidar de mim. Eu não vou ficar ali com o bebê o dia inteiro no meu colo para depois eu ficar reclamando disso e colocando a culpa no bebê, sabe? Então, muitas mães fazem isso. Elas acabam, né, acostumando o bebê apenas o colo, ou então às vezes porque o bebê também, ele não aceita de primeira ficar no berço, e depois a culpa é do bebê. Não é, a culpa é, né, da gente que criou esse hábito. Então eu não sou uma mãe exausta quando eu tenho um novo bebê. Eu amo aquele cansaço porque eu sei que ele vai acabar. Pra mim, porque eu vou fazer certo, eu vou criar os hábitos certos com o meu bebê. Eu entendo a fisiologia do sono, eu entendo que ele já nasceu sabendo dormir bem, fazer as sonecas lá de 3 horas, dormir pelo menos 3 horas de madrugada também. E aí eu sei que eu posso criar uma rotina com ele. Então não me é uma coisa que vai me tirar a paz, sabe? Por mais que seja de sacrifício, que pode ter vários problemas ali envolvidos com o bebê, comigo, né? É a questão da amamentação, das cólicas e tal. Um bebê que não tem problema de saúde, o sono dele sai perfeitinho. Se ele tiver algum problema de saúde, aí sim, o sono não será uma maravilha, como um refluxo muito grave. Um bebê que já é a PLV, por exemplo, vai chorar muito. Um bebê que está inflamado, um bebê que está com alguma questão ali. Um bebê que às vezes com um temperamento muito forte, um bebê que chora muito. Que aí eu sei que tenho que focar ali nos bons hábitos para ele, com muito mais persistência do que se fosse um bebezinho bonzinho, calminho, entendeu? Então, pra mim, ter um recém-nascido não é uma coisa terrível, assim, que, ai, que horror aquela fase. Não, pra mim é uma maravilha, porque eu sei que tem as dificuldades da fase, dificuldades hormonais, dificuldades com o bebê, né? Pra eu conhecer o bebê. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Sobre o sono do bebê, do recém-nascido, contar a sua experiência. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa perspectiva, principalmente as nossas crenças. Tem muitas crenças erradas que dizem que o bebê não dorme mesmo. Tem muitos mitos, como eu falei, a vovó que vem falar, não, deixa ele acordado, porque aí depois ele vai dormir melhor. Jamais deixe um recém-nascido acordado para ele dormir melhor, isso tá super errado. Então, a gente tem que alinhar bem as coisas e entender sobre o sono. Por isso que eu tenho um material sobre o sono. Eu tenho, 3 livros sobre isso, eu tenho aulas. Aí na consultoria de sono a gente faz o acompanhamento. Que agora eu tô abrindo as inscrições para outubro, para as mães que querem ter esse acompanhamento do sono do seu bebê. E entender sobre o que diz a ciência, a fisiologia. Então, a gente tem que entender que não é tudo tão intuitivo. A gente não é só instinto e intuição. Porque como a Gisele dava o exemplo ontem, se a gente colocar um prato de comida e falar para as crianças, vamos esperar um minutinho pra gente comer, que eu vou pegar o suco. Claro que tem que ensinar, senão as crianças pulam em cima da comida, mas elas conseguem ir raciocinando, que elas têm que esperar. Agora, se você colocar um prato de comida no meio de um monte de cachorro faminto, eles não vão raciocinar, eles vão atacar a comida toda e comer. Não adianta que você faça, não adianta que você treine. Se eles estão famintos, eles vão atacar a comida e não vão pensar, nem vão pensar nisso, porque é o instinto deles. Então, nós não somos apenas instinto, nós não somos apenas intuição, né? Então, é preciso, assim, claro que o RN tem toda ali a conexão com a mãe, que a mãe, ela consegue sentir muito bem como o seu bebê vai funcionando. Mas se ela não tiver as informações corretas, ela acaba fazendo errado. E aí o bebê acaba dormindo bem, dormindo mal. Por causa disso, a mãe que só acha que o bebê só dorme balançando, a mãe só acha que o bebê só dorme se estiver na rede, a mãe acha que o bebê só dorme se estiver mamando. Então, há muitas crenças que as mães trazem e que não são da realidade, porque a gente pensa que ensinar o bebê a dormir é uma coisa fora do normal. É uma coisa assim antinatural. Só que não. É totalmente natural. Se você faz isso com o seu bebê desde o nascimento, o seu sofrimento tá assim
diminuído pela metade. Os sofrimentos que a mãe já passa ali como mãe, né? Então eu vejo que essa foi uma mudança de mentalidade que eu tive que realmente mudou a minha vida. Eu entender que eu não precisaria me preocupar com isso, que o sono é algo natural. Os bebês dormem, eles precisam dormir cedo, e principalmente quando é tão novinho assim. Se não tiver um problema de saúde, vai dormir super maravilhosamente bem. Acordando ali, claro, um recém-nascido acorda pelo menos 3 vezes na madrugada. Esse é um padrão recém-nascido. Mas a gente vê muitos bebês com 6 meses, 1 ano, que acordam 3 vezes na madrugada, acaba acordando a cada 3 horas. Não tá normal um bebê que acorda a cada 3 horas. Tem alguma coisa acontecendo aí. Ou é uma associação de mamar, né, que ele habitua a acordar para mamar. Ou é um desconforto, alguma coisa. O ideal é que já durma a noite toda. Assim, se o bebê tem mais de 9 meses, conduzir um desmame, né? Ou observar se não é uma fase. Aí depois, o bebê fez uns 2 meses ali, acorda a cada 2 horas. Com 3 meses, acorda uma vez só, né? Pra mamar. Com 4 meses, já pode fazer um jejum de 7 horas na madrugada. Então, acorda só uma vez ali meia-noite, depois dorme até manhã. Depois, com 5 meses, o bebê já pode estar dormindo ali 10 horas por noite. Com 6 meses e com a introdução alimentar estabelecida, 12 horas por noite. Ingrid, sim, o desmame é aconselhado, principalmente se o bebê já tem mais de 1 ano. Porque depois de 1 ano, se um bebê que tá com uma rotina boa, que tá mamando durante o dia, se alimentando, ganho de peso normal, ele mama na madrugada mais por hábito, não é por fome. Então, e algumas pesquisas até dizem que o bebê que mama na madrugada após 1 ano, ele tem mais risco de ter obesidade no futuro, porque ele tá recebendo calorias além do que ele precisaria do organismo dele. O bebê de 1 ano tem que dormir bem e não precisa mamar na madrugada. No máximo ali, uma mamada ali 11, meia-noite, né? Dormiu, por exemplo, às 8, mama 11, meia-noite e vai até outro dia sem mamar. Então, às vezes, é aconselhável fazer esse desmame noturno. Então, se ela tá acordando por hábito, aí você, né, vê a questão da associação, diminui essa associação durante o dia, mas também você pode conduzir um desmame sim noturno. Você pode ir eliminando uma mamada por vez. E esse desmame noturno não será um desmame total, tá? O bebê vai continuar mamando durante o dia, normalmente. Não vai prejudicar em nada essa amamentação. Ele só vai mesmo parar de acordar pra mamar, né? Mas lembrando que desmame não resolve problema de sono. Não adianta você pensar, vou desmamar meu bebê aqui pra ele começar a dormir à noite, porque ele acorda pra mamar. Tem vezes que não vai funcionar se fazer isso. Você pode até desmamar essa criança, ela vai continuar acordando naqueles mesmos horários, mesmo sem mamar. Mas por que ela vai acordar? Por causa da associação, que você vai acabar trocando por outra, vai acabar trocando pelo colo, trocando pela, às vezes, a mamadeira, a chupeta. E aí você vai trocar uma por outra e ela vai continuar acordando. Então, tem que fazer autonomia, não tem pra onde fugir. Tem que ensinar a autonomia ou ir no processo aí de desassociação para que ela entenda, tá? Eu não vou mamar na madrugada, mas eu vou voltar a dormir. E às vezes o pai ajuda nesse processo. Se o pai, né, puder, na madrugada, ao invés de você ir lá dar o mamar, o pai ir lá e acalmar ela. Colocar ela no berço, assim, não em sono profundo, mas só o colo serve para acalmar. E aí ela vai conseguir desassociar isso. Então, às vezes, vai uma semaninha aí de estresse e adaptação, mas dá certo. Aí a bebê começa a dormir a noite toda. Juntando desmame com autonomia, né? Não tem como fazer só o desmame. Alguns casos até funcionam, mas eu vejo que a maioria não, tá? Então, a questão do ambiente de sono. A maioria dos recém-nascidos, eles têm um refluxo fisiológico. Aí fica voltando aquele leite, mesmo que não seja algo grave que precise de medicamento. Então, os bebês, por que eles gostam de ficar no colo? Porque eles estão sempre mais inclinadinhos. Eles gostam de ficar elevados. Então, você observa isso. É muito mais fácil o bebê aceitar o berço se ele estiver com uma elevação do que se ele estiver reto.
É porque aqueles bebês gostam do bebê conforto, gostam do carrinho, gostam daquela cadeira. Então, Ingrid, aí você conduz esse desmame. Aí, por que eles gostam, né, da cadeira de descanso, que é mais elevada? Eles gostam porque tem elevação, né? Eles ficam elevados. E principalmente vai ser tão ruim o bebê que ele dorme mamando. Por exemplo, a mãe deita com o bebê na cama e faz ele dormir mamando. Ele vai sofrer demais com aquele refluxo, porque ela nem colocou ele pra rotar, nem elevou ele. E aí, ou ela acaba ficando com o bebê no braço aqui, assim, você não pode mexer o braço, senão ele acorda. Ou assim, ele vai depois ficar com muito arroto preso, vai acordar muito rápido, chorando, porque tá queimando aquele leite voltando. Então é importante que a gente não tenha esse hábito assim, que a gente dê mamar pro bebê, mas depois acalme ele no colo, né? Pra ele consiga rotar, pois coloque no berço pra ele adormecer sempre no berço a maioria das vezes. E tudo isso vai tornando mais leve a sua maternidade. Você não será uma mãe vítima. Desculpa falar isso, mas às vezes a mãe ela se torna vítima do próprio bebê. Ela ama o bebê dela muito, ela quer aproveitar cada segundo, mas ela se sente ali meio sufocada porque ela não consegue descansar. E aí nossas crianças estão uma agitação aqui. E aí ela não consegue tirar o bebê do colo nem um segundinho. Então esse é o tipo de experiência que eu não vivo quando eu tenho um recém-nascido. Mesmo no primeiro filho, eu sempre habituei ao berço. Eu sempre dava todo o amor, todo o colo possível, mas eu dava mamar, aí tirava do peito, colocava no bercinho e o bebê dormia lá umas 3 horas, mas às vezes fazia soneca de 4 horas. Com os meus recém-nascidos eu tenho esse problema que eu tenho que acordar eles, senão eles mamam o dia todo, mas também é algo, eles dormem o dia todo, mas também é algo já natural meu. Eu sei que eu não posso deixar o bebê dormir por mais de 5 horas durante o dia sem ser alimentado. Já hoje as mães ficam muito perdidas, que a orientação é o contrário. Só dê mamar o seu bebê se ele chorar. Com essa história de livre demanda, a mãe pensa que o bebê ele sabe o que é melhor para ele. Mas muitos bebês não sabem. Tem bebê, por exemplo, que quando nasce ele dorme a noite toda, mas não é porque ele realmente tá dormindo a noite toda. Ele está às vezes com uma hipoglicemia. Acho que é hipoglicemia que fala, ele tá com baixo açúcar no sangue. E a mãe que não percebe isso, o bebê dorme a noite toda, mas na verdade ele está com problema de saúde ali. Então, por isso que é importante que, principalmente nessa primeira semana, o bebê tenha assim, um ritmo de amamentação ordenado. Que a mãe ordene essa amamentação. Não fique apenas com essa coisa de livre demanda na cabeça. Ele precisa mamar com frequência durante o dia para que ele durma bem à noite. E acaba sendo 2 extremos, né? Quando o bebê nasce, a mãe dá mamar só quando ele quer, então ele quase nunca quer. Acaba não mamando muito, mas mama a madrugada toda. E depois, quando fica maior, aí ela, nessa história de livre demanda, ela também dá mamar o dia inteiro pro bebê, quando ele não precisaria mais mamar o dia inteiro. Poderia mamar a cada 3, 4 horas, mas por causa da livre demanda, que acha que o bebê tem que mamar toda vez que chora, e ele mama o dia inteiro, um bebê que não precisaria mais, e também acaba mamando a madrugada toda também, que não precisaria. É difícil, né, Ingrid? Porque tem muita confusão. Na verdade, assim, a gente tem que pensar numa livre oferta. O que é livre oferta? O seu bebê vai mamar o tanto que ele quer. Vai mamar, se ele mamou rápido ali por 5 minutos, é o que ele precisa. Se ele mamou mais tempo, é o que ele tá precisando. Mas a gente tem que ordenar tudo na vida do nosso bebê, pra gente não se entrar num ciclo de esgotamento. Que também isso pode até prejudicar a própria maternidade. Muitas mães, elas se sentem tão esgotadas com a amamentação. Aí elas se sentem tão esgotadas com a amamentação que elas depois pensam que não é pra elas, que elas não conseguem continuar. Que elas amamentam só até ali os 6 meses, depois elas param, porque elas pensam assim, não, amamentar é muito esgotante, porque ele quer mamar o dia inteiro, que ele mama a madrugada toda, sendo que a culpa não é do mamar, a culpa é dos hábitos, é da falta de ordem, sabe? Então, quando a gente faz certinho, a gente consegue prolongar mais tempo essa amamentação, principalmente numa família numerosa isso.
igual a Gi falava ontem na live, que uma questão de uma mãe de 9 filhos amamentar é mais complicado, porque ela precisa, né, dar atenção para os outros filhos e tal. E a amamentação, ela demanda muito. Mas eu vejo assim, que a gente tem que ordenar. Igual eu aqui, eu vou ter mais um bebezinho, com 4 filhos aqui, mas eu não vou ficar com o bebê o dia inteiro mamando, né? Não vou, assim, permitir que isso aconteça, porque eu sei que ele não precisa mamar a cada 10 minutos, toda hora. Eu vou dar mamazinho pra ele na hora que ele tem que mamar. Depois a gente vai seguir a rotina, mamou, trocou fralda, tudo certinho. Se ele chorar na hora de dormir, eu sei que não é fome, porque ele já mamou. E eu vou observar se foi uma mamada boa mesmo. Se não foi, eu dou de novo. Mas eu falei, não, ele mamou super bem. Então agora é hora de dormir. Vamos dormir. Eu vou tentar ajudar ele a dormir. Se ele dormir bem, se ele não dormir, amém também. Mas eu não vou dar mamar pra ele de novo. Já mamou. Eu vou dar depois de 2 horas. Pelo menos 2 horas. Às vezes 1h30, 2 horas, depende do bebê, depende do ganho de peso do bebê. Também não é uma regra se assim, a cada 3 horas. Também tem vários fatores aí envolvidos. Se é bebê peso mais baixinho, tem que mamar com mais frequência. Depende de várias coisas. Então a gente tem que ter noção disso, de que o bebê não tem que mamar toda hora. Também para nossa amamentação ser mais saudável. Hoje me sinto esgotada por não ter feito certo no começo. Mas é isso, a gente vai aprendendo mesmo. Eu fiz certo porque, assim, eu ganhei o Lia no SUS, o primeiro filho, e eu ganhei uma cartilha lá que falava sobre amamentação. Eles recomendavam dar mamar a cada 3 horas. Então, aí eu fui dando mamar a cada 3 horas pra ele. Aí depois eu acabei caindo nas páginas lá, neurocompatível, que lá elas falavam, que isso, bebê não precisa de rotina, não. Bebê tem que mamar toda hora que ele chora. Que isso, vocês estão errados. E aí desandou tudo. O que eu tava fazendo certo ali, porque também eu precisava que ele dormisse bem, porque eu fazia faculdade, eu precisava estudar, eu precisava entregar as coisas, eu tava estudando em casa, né, que a gente tem tipo uma licença da faculdade por 3 meses. E aí depois desandou, eu fui por essas linhas aí, deu tudo errado. As linhas o quê? Que tiram a autoridade da mãe em conduzir a rotina do bebê e acaba colocando essa responsabilidade no bebê. Mas isso, assim, é uma coisa absurda. Como que eu vou colocar uma responsabilidade no bebê que ele não sabe o que é melhor pra ele? Se você tem um recém-nascido, ele tem aquele reflexo de busca. Ele tá o tempo todo assim. Porque o tempo todo ele quer mamar. Mas não significa que o tempo todo ele precise mamar. Então muitas mães se confundem com isso também. Porque o recém-nascido tá sempre com esse reflexo de procurar mamar. E aí, que é tudo que ele conhece, né? E aí a mãe vai pensando que ele tem realmente que mamar toda hora. Eu acho que a dificuldade é saber se o RN mamou o suficiente. É verdade. Como que a gente faz pra saber? Pelo menos ali uns 10, 15 minutos. Se você vê que seu bebê mamou e o peito tá esvaziando e foi pelo menos 10 minutos, mamou bem. Aí agora, aquele bebê que vai mamar e ele fica naquela agonia. Mama, solta o peito, chora, solta o peito, volta a mamar. Aí você tem que olhar o tempo também. E muitas vezes acontece essa agonia, porque o bebê ele ainda não consegue fazer a pega correta. Então, por isso que eu falo de esperar uns 15 dias, pelo menos, pra você começar a ordenar tudo isso, pro bebê aprender a mamar, pra você aprender a amamentar o seu bebê, ajudar ele na pega. Então, uma coisa que me ajuda muito é fazer o V, assim, né, segurar o peito, fazendo isso, dar sempre esse apoio pro bebê, porque eu tenho uma produção muito grande de leite. Então, se eu não der esse apoio pro bebê, é o C que fala, faz o C assim, coloca lá, técnica do C da amamentação no YouTube, né? Essa técnica, nossa, me ajudou demais. E aí, por exemplo, uma mãe que tá com fissura, quando machuca o peito, se ela for nessa de livre demanda, ela endoida, porque o bebê tá com o peito machucado. E ela acha que tem que dar mamar toda hora pro bebê. Se o bebê mama toda hora aquele peito machucado, não vai sarar o peito. E aí, essa mãe vai ficar assim, muito mal, né? Porque dói demais. E ela vai continuar dando aquele peito machucado, achando que por causa da livre demanda, ela não pode dar um tempinho ali de 2h30, 3 horas pro bebê dela mamar de novo aquele peito. Então, por isso que eu tô falando, as informações erradas, elas acabam com a vida das pessoas. Aí agora uma mãe que ela sabe, meu peito tá aqui fissurado, o que eu vou fazer?
ele já mamou agora, eu não vou dar mais mamar, vou esperar umas 3 horas pelo menos, pro meu peito poder dar uma melhorada ali, ir cicatrizando. Aí depois eu dou outro peito, depois eu dou esse daqui, entendeu? Então isso vai ajudar a mãe a tornar essa amamentação mais leve. Mas e se ele chorar no meio desse caminho, Luara? Os bebês choram por tudo, né? Que a comunicação deles é o choro. Então nem todo choro é fome. Tem choro que é dorzinha de barriga, tem choro que é porque ele vai fazer cocô, tem choro que é porque ele tá coçando o pé, não sabe falar que tá coçando o pé, como que ele vai falar? Tem até um meme, né, que fala assim, meu pai tava coçando, mas minha mãe me deu mamar. Que assim, a gente pensa que tudo se resolve com mamar, né? A gente pensa que o bebê tudo vai se resolver com mamar. Claro que o mamar é uma coisa mágica, maravilhosa. Mas não é tudo que vai se resolver. Por exemplo, o bebê ele tá com um desconforto na barriguinha ali porque você comeu, por exemplo, feijão. E o seu leite tá cheio de toxinas daquele feijão. E isso existe mesmo, tá? Não é os médicos que falam que é mentira, mas isso é comprovado. E aí, você vai dar mamar de novo pro seu bebê. E de novo, e de novo, e de novo. Não dá nem tempo dele digerir aquele leite com todas aquelas toxinas que não consegue passar pelo sistema digestivo dele, que é imaturo, né? A gente sabe que até os 3 meses o bebê tem isso também. O sistema digestivo mais imaturo. Pensa, ele não comia nada, de repente agora ele toma líquido. O organismo dele tem que fazer um grande trabalho para digerir aquilo. E aí, a gente continua dando aquele leite nosso que está com toxinas pro bebê. Ele só vai chorar cada vez mais ele vai gritar mais. Então, eu vivi isso na prática com a minha bebê de 4 meses. Ela tinha muita intolerância ao feijão. Até 1 aninho eu não podia dar feijão pra ela. E ela sempre dormiu a noite toda. O único dia que ela não dormiu foi quando ela tinha 4 meses. Eu tinha comido uma feijoada, sem deixar o feijão preto de molho. Porque acho que minha sogra tinha me falado que se deixasse feijão preto de molho saía cor, sei lá o quê. Aí eu falei, mas que doideira. Então aí eu não deixei de molho. Mas, gente, ela chorava tanto na madrugada. Mas ela gritava. E ela não conseguia dormir. Aí eu falava, que eu sei o que aconteceu. Eu não dei mamar pra ela naquela madrugada. Mesmo ela chorando muito, eu tentava acalmar ela na cadeirinha, no colo. Mas eu não dei mamar, porque eu sabia que ela precisava ter um detox ali daquele meu leite cheio de feijão, sabe? E aí eu imagino, se é uma mãe que não sabe, que tá vendo a bebê naquele estado, ela dá mamar a noite toda pra aquela criança e aquele choro não vai acabar. Porque é dor que tá sentindo, né? Você pode até dar um remedinho de gases, depois vai voltar. E você nem vai conseguir entender que foi o feijão que você comeu. Porque você ouviu o médico fulano de tal falando que isso é mentira. Que a mãe pode comer tudo que ela quiser. E aí tem tudo isso, né? Quando a gente tem um bebezinho, a gente tem que olhar muito pra dentro, assim. Olhar pro nosso bebê e pra gente, né? Não adianta ficar só olhando pra fora, achando o que o povo acha, o que a avó acha, a tia, a mãe, se a gente não olha pra dentro, né? Então, essa questão do ambiente de sono, eu falei que é elevação, né? Tem que ter no... O bebê, ele costuma preferir isso. E você encontrar o melhor ambiente de sono pro seu bebê. Será que o seu bebê prefere ficar enroladinho no paninho, na manta, no coeiro? Será que ele prefere ficar com os bracinhos soltos? Será que ele prefere ficar mais aconchegadinho, como se fosse um ninho? Você tem que observar como seu bebê funciona. Aqui os meus eu nunca usei, eu nunca deixei eles amarradinhos. Porque eu vejo que eles sempre gostavam de dormir assim, com a mãozinha pra cima. E gostavam de ficar livre. E nunca tiveram também grandes espasmos. Aqueles bebês que ficam com aquele reflexo de Moro muito grande. Então, nunca sofri com isso. Mas eu sempre deixei alguma coisinha em cima do bebê. Tipo uma mantinha assim. Mas a gente tem que ficar bem de olho, porque eles levam ao rosto, né? Quando tá ali perto dos 3 meses. E aí tem mães que não, que ela sabe que o bebê prefere ficar bem enroladinho. Aí ele consegue dormir bem enroladinho, né? Bem presinho, assim, como se fosse o útero. E aí você tem que conhecer o seu bebê, qual ambiente ele prefere de dormir, né? E também lembrando que muitas vezes é hábito. Muitas vezes você habituou ele a ficar naquele coeiro ali apertadinho e ele se acostumou assim, depois ele vai preferir assim. Talvez eu não habitue desde o início, aí eles também não preferem assim. E aí, como acalmar um recém-nascido que chora muito, né? Tem o sling, que é uma bênção de Deus, acalma muito eles, né? Eu só fui usar com o Liam quando ele já era maiorzinho, depois eu usei com todos os outros filhos. Eu usei assim, pelo menos uns 3 dias. Naquela crise da primeira semana de nascido, que tem aqueles gases, aquele choro,
aquele bebê irritado. Então aí eu sempre uso o sling assim mais no primeiro mês. Tem mãe que prolonga isso pra sempre, né? Eu uso mais ali realmente no primeiro mês, que é quando o bebê sofre mais com questão digestiva, né? Esses choros assim. E aí às vezes adormece ali. Mas é uma coisa que acalma muito eles, porque eles se sentem bem aconchegadinhos. Então é uma maravilha ter sling. Se você conhece alguma mamãe vai ter recém-nascido, fala pra ela comprar sling, né? Pra esses momentos desesperadores, você usar o sling. Então, minhas queridas, esse é o basicão sobre sono do recém-nascido, né? É aquilo, é uma fase mais desafiadora, até porque você tá conhecendo o seu bebê, né? Você tá entendendo como ele funciona, você tá entendendo quais são os padrões dele, qual a necessidade dele. Mas você entendendo esse básico que eu falei aqui, que é entender como funciona a fisiologia do sono, permitir que o bebê adormeça sozinho, desde o início. Não é uma coisa que é pra ser um estresse, é pra ser algo facilitador. Você simplesmente vai permitir que seu bebê adormeça sozinho. Eles ficam com uma carinha de paisagem, assim, olhando pro nada, assim, de repente dorme. Acalmar sempre, né? Nunca deixe o seu recém-nascido chorando, por exemplo, ele dormir. Não é isso. A autonomia de sono, ela é natural quando o bebê é recém-nascido. Ela é natural, ele já nasceu com ela. Claro que depois que cresce, a gente tem às vezes fazer um treinamento, porque o bebê, ele tem novos hábitos, né? Mas com o recém-nascido não é assim. Não tem que fazer treinamento com o recém-nascido, você só promove que ele adormeça sozinho. Quando der. Quando não der, dorme do jeito que der, né? Ainda mais o recém-nascido que é muito sensível. Mas eu já fiz isso 2 vezes e foi uma maravilha. Com 3 meses eles estavam dormindo 12 horas direto. Então, contou muito essa autonomia de sono natural, né? Então, agora, em outubro, eu tô abrindo as inscrições para consultoria, as mães que querem fazer no próximo mês a consultoria. Aí pode falar comigo lá no link da bio, pra eu entender a sua história, como tá o sono do seu bebê, que ajuda você precisa, né? Qual é a indicação pro seu caso? Então, por exemplo, uma gestante que vai fazer a consultoria comigo, eu vou falar sobre tudo isso com ela. Eu vou apresentar isso que eu falei aqui hoje com vocês, né? Como que faz essa autonomia de sono natural, como que você atende às necessidades básicas do seu bebê, sem criar associações tão fortes, como que você ajuda o seu bebê a se acalmar. E aí eu lembro assim que eu tava vendo um Instagram de uma consultora de sono que ela vai nas casas das pessoas. E é super legal, né? Que aí ela vai na casa da pessoa e tem o recém-nascido lá. Aí ela ia ajudando a mãe a fazer a rotininha do bebê pra que ele adormecesse sozinho. Aí tá, a mãe amamentou, aí tudo, limpou, trocou a fralda. Aí ela enrolava o bebezinho, né? Às vezes deixava bem enroladinho lá no coeiro. Colocava o bebezinho no bercinho, coisa mais lindinha, sem nem um pinguinho de choro. E ele ia lá, fechando o olhinho, dormir. Aí a gente vê que vai muito da orientação correta ali. Aquela pessoa... Eu queria mesmo atender na casa das pessoas, né? Mas acho que seria só aqui em Paranavaí. E aí vai muito assim daquela pessoa que ela tá calma. Que às vezes a mãe ela tá muito nervosa, muito ansiosa. Porque também as questões hormonais e aquele bebê que chora, né? Sem parar. E a mãe, principalmente o nosso primeiro filho, dá um desespero, né? Que a gente pensa que o choro é nossa culpa. Mas o que eu faço pra esse bebê parar de chorar? E aí vem a mãe, a sogra e fala, ele tá com dor, dá dipirona pra ele. Ele tá com fome, dá mamar pra ele. Cada pessoa vai falar uma coisa pra você. Mas você tem que fazer o quê? Ficar calma. Sabe, o choro do bebê não é sua culpa. É assim, quando você vê um bebê chorando, você tem que ter um olhar assim, caridoso com ele. Tá chorando, tá chorando. Tá bom, ele tá chorando, deixa ele chorar. Calma, vamos acalmar ele. Você não tem que ficar tentando calar o choro do bebê a todo custo. Por exemplo, você tá com aquele bebê chorando. Tá chorando. Tem também, a gente consegue identificar cada tipo de choro do bebê. Tem até um post sobre isso aqui que a gente sabe. Um choro de dor, por exemplo, o bebê ele grita. Quando o bebê tá com... Agora que o nosso bebê é maior, a gente percebe melhor. Quando tá com gases, assim, o bebê dá aquele grito agudo, assim. Um choro de tédio é um choro mais, assim, fraquinho. Um choro de sono depende também, mas às vezes é um choro assim mais no mesmo nível. Aí já o bebê que tá com dor, ele dá uns gritos agudos, assim, ele dá umas coisas assim,
E assim, o choro do bebê é a comunicação dele. Então, se a gente quer o tempo todo calar o choro do nosso bebê, a gente não consegue conhecer o nosso bebê. Principalmente quando a gente tem um recém-nascido. Por isso que a gente tem que olhar pro choro assim de uma forma bem tranquila. Tá chorando agora muito? Eu acho que a gente vai por eliminação também. Já mamou, não tá com frio, com calor. Tá com gases, será? Tá com sono. Então você vai ver, ele tá acordado há 40 minutos. Esse recém-nascido tá acordado há 40 minutos, então ele tá com sono. A janela de sono dele já fechou. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer todo o ritualzinho de sono pra colocar ele pra dormir. E aí pode ser que durma, pode ser que não durma. Se não dormir, tudo bem, espera, tenta depois de 20 minutos. Sabe, mas essa tranquilidade de olhar pro choro do bebê, entender que ele está apenas se comunicando, não é a sua culpa, não é porque você fez algo errado, não é porque você não conseguiu acalmar ele, e logo ele vai dormir. Tem bebê que é muito chorão, tem bebê que tem uns temperamentos assim que ele chora muito. Às vezes nem é questão de dor, de nada, não é motivo nenhum, é porque ele quer chorar. Ele tá muito chateado porque ele nasceu, sabe? Tem bebê que se expressa dessa forma. E eu acho que os bebês mais sensíveis são assim. E também vai do nosso emocional. O emocional da mãe, ela influencia muito no estado do bebê. Às vezes é uma mãe que passou por um parto muito difícil, aconteceu alguma coisa assim. E aí, ela está tão mal emocionalmente, isso afeta também o bebê, né? Por isso que a gente tem que buscar fazer todo também esse processo de cura quando a gente tem um bebê. Pra gente ficar bem ali, independente da experiência que a gente passe. Se foi uma experiência boa, ruim, né? Meu primeiro parto foi terrível, mas aí eu estava tão mal no pós-parto que eu acho que isso até passava pro meu bebê. Eu lembro que ele chorava, eu chorava junto, né? Porque eu estava tão chateada com aquele trabalho de parto. E aí eu olhava assim pro Liam e falava, nossa, eu acho que ele também tá bem chateado com o trabalho de parto. Eu acho que ele tá chorando pelo mesmo motivo que eu. E aí ficava nós dois lá chorando, que às vezes é assim, né? E aí nas outras vezes que eu tive experiências muito boas, maravilhosas, eu via que a gente tava muito melhor, tanto eu quanto o bebê, mas é uma questão de perspectiva. Que a mãe, ela tá tão bem que o bebê chora e ela fica bem com aquilo, ela não fica mal mais ainda. Então o nosso emocional influencia muito. Então tem isso também, né? Às vezes é uma coisa incontrolável, você não consegue controlar. Também às vezes é hormonal, aquele mal-estar. Mas a questão é buscar todo dia viver bem, né? Viver um dia de cada vez, sem se cobrar, cuidando do seu bebezinho, vivendo ali o pós-parto como se fosse um retiro espiritual, assim, sabe? Você buscando se interiorizar, aproveitar cada momento com o seu bebê. Então eu costumo fazer isso, enxergar o pós-parto como um momento bem assim espiritual, de falar muito com Deus, de viver um relacionamento com Deus, de entregar as coisas, sabe? Então isso faz tanta diferença no nosso emocional e no bebê também. Porque o bebê acaba ficando mais tranquilo, porque a gente tá tranquila. Porque assim, né, os hormônios eles chegam ao leite também. Se você tá com muito estresse, aquele estresse ele vai passando pro leite, tudo passa pro leite, né? O cortisol, os hormônios assim, e aquele bebê ele tá recebendo aqueles hormônios. Aí vai vir o pessoal falando, mas tudo é culpa da própria, da mãe, coitada da mãe. Mas gente, não tem o que fazer. É o nosso bebê, é a gente, né? É como se fosse uma extensão da gente ali. E na verdade né? Foi cortado um cordão umbilical, mas é tipo um pedaço da gente. Então, pensa, é um pedaço seu. Se você está de determinada maneira, como se que isso não vai influenciar no seu filho? E isso, eu vejo que é em qualquer idade. Influencia muito nas crianças do nosso estado também, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se você não precisa de ajuda agora, mas conhece alguma mãe que precisa de ajuda com o sono do bebê, indica o meu perfil para ela, indica a consultoria de sono, que eu vou amar ajudar essa mãe, né, da forma que ela precisa ser ajudada. Então é isso. Amanhã nós temos também a última aula aqui, 8 da manhã, que eu não tô lembrando o tema de amanhã, mas aí depois eu divulgo o tema de amanhã, tá lá no nosso calendário. Mas é isso, muito obrigada quem ficou aqui comigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.